Ragnar é um perdedor feio, virgem e patético, que não consegue nem matar um dragãozinho bebê. Mas, um belo dia, ele ganha o poder do maior caçador de dragões que já existiu. E Ultimatia, a princesa, gostosa, que faria absolutamente tudo por ele, é quem acaba derrotando o dragão mais forte de todos. Nesse mundo, os dragões são as criaturas mais poderosas que existem. E não é força bruta apenas, não. É o sangue mágico ancestral que corre nas veias deles que os torna superiores, mais fortes e mais habilidosos do que qualquer humano. Só existem duas formas de um humano matar um dragão: expor a criatura à luz do sol ou perfurar o coração dela com Silverine, um material especial que congela o dragão no instante em que toca a mana dele. E foi por causa disso que surgiram os chamados caçadores de dragões. Só que, mesmo com esses caçadores todos treinados, os dragões continuavam atacando as cidades, matando milhões de pessoas, inclusive os próprios caçadores. No fim, sobrou só um: Ragnar. Ele foi o único que restou depois que o reino inteiro foi varrido do mapa. Querendo vingança, ele foi caçar Ultimatia, a líder da linhagem draconiana, e a desafiou. Só que ele foi humilhado, mano. Ela o destruiu sem nem sujar as mãos. Ele era fraco, um órfão, um Zé Ninguém. A vida dele tinha sido maldita desde o berço. Quando tinha 3 anos, os dragões comeram seus pais. Os parentes o acolheram. E os dragões mataram os parentes também. Ele foi vendido para uma família rica, e meses depois os dragões apareceram de novo e chacinaram todo mundo daquela casa. Não importava para onde ele fosse, os dragões sempre apareciam, matavam todo mundo à sua volta e o deixavam vivo, só ele. As pessoas começaram a ter medo dele, dizendo que era amaldiçoado. E essa maldição o perseguiu por 8 longos anos. Mesmo depois de perder para Ultimatia, ele sobreviveu, o que para ele era quase um castigo pior do que a morte. Ele só queria estar morto. Os dragões queriam acabar com ele de vez, mas Ultimatia os deteve. Ela viu o passado dele, viu como ele tinha sobrevivido a cada ataque um atrás do outro, e concluiu que aquilo não podia ser coincidência. Aquilo era um sinal de Deus. Se Ragnar tinha sobrevivido a tudo aquilo, então ele devia ter sido escolhido. Ela decidiu ali mesmo transformá-lo em servo de Deus. Criou uma lâmina com o próprio sangue e o esfaqueou, iniciando um ritual para transformá-lo em dragão. O corpo dele queimava por dentro, enquanto o sangue draconiano se misturava ao seu. As memórias, as emoções, o ódio, tudo começou a se apagar, até que um único nome surgiu na mente dele: Leonica. Leonica foi a única pessoa que um dia salvou a vida dele. Quando ele era criança e sofria bullying, foi ela quem apareceu e expulsou os agressores a pontapés. Ela se apresentou como caçadora de dragões e o convidou para se juntar a ela. Ele ficou com medo. Se ele se aproximasse dela, ela também podia morrer, como todo mundo que já cruzou o caminho dele. Mas ela era diferente. Ela era forte. E disse sem rodeios que só os fracos morrem. Pela primeira vez na vida, Ragnar teve alguém em quem podia confiar. Os dois se tornaram parceiros, caçando dragões juntos. Embora, sejamos sinceros, era ela quem fazia praticamente todo o trabalho pesado. Ela era poderosa, abatia dragões mais fracos sem nem suar, e acabou conhecida como a melhor caçadora de dragões da cidade. Para Ragnar, ela era uma heroína. Ele queria ser útil a ela, mesmo sabendo que jamais chegaria ao nível dela. Treinava em segredo, sem esperança nenhuma de igualá-la, só na torcida de conseguir ajudar em algo antes da sua morte, que ele considerava inevitável. Um dia, a cidade deles foi atacada por um dragão poderosíssimo chamado Grimveldt. Esse não era como os outros dragões fracotes de sempre. Ele era um dragão superior, capaz de manipular magia de sangue e transformá-la em armas e chamas. Enquanto a cidade desmoronava, Leonica correu para enfrentá-lo, com Ragnar correndo atrás, gente morrendo para todo lado. Ragnar tentou emboscar Grimveldt, mas a espada dele se espatifou no impacto. Que vergonha, mano! Grimveldt contra-atacou, jogando chamas de sangue nele e o lançando dentro de um rio. Leonica viu aquilo e ficou furiosa. Ela atacou Grimveldt com tudo que tinha. Só que, diferente dos dragões que ela costumava enfrentar, esse ali era outro nível. Mesmo se contendo, ele a dominou com facilidade. Ela começou a se perguntar se aquilo não seria o próprio deus dos dragões. Grimveldt ficou ofendido. Como uma humana insignificante ousava compará-lo ao poderoso deus dragão. Enfurecido, atacou de novo. Ela desviou, mas ele decidiu humilhá-la ainda mais. Revelou que era apenas a 10ª semente da linhagem alada, um dos dragões superiores mais fracos que existiam. E soltou, ainda por cima, uma verdade aterrorizante. O destino do reino inteiro dependia literalmente do humor de uma garotinha. Para os dragões, os humanos eram tão fracos que um ataque capaz de destruir um reino inteiro não era nada além de uma piadinha qualquer. Ele riu e atacou de novo. Dessa vez, matou Leonica. Ragnar, arrastado do rio, tinha acabado de recuperar a consciência bem a tempo de vê-la morrer. O mundo dele desabou. A heroína dele, a única pessoa que já tinha lhe dado esperança, se foi. A maldição era real. Não importava o quanto ele se esforçasse. Todo mundo que ele amava morria. E ele sempre ficava para trás.
Grimvelt massacrou o resto da cidade, mas Ragnar sobreviveu. Devastado e cheio de raiva, ele jurou matar cada dragão que existisse. Dedicou a vida inteira à vingança. Treinou sem parar, quase morrendo várias vezes, mas nunca desistindo. Fez novos aliados no caminho, e todos morreram também. Ele foi perdendo todo mundo à sua volta, um por um, mas seguiu em frente, recusando deixar seu sofrimento ser em vão. Anos depois, ele enfrentou Ultimatia outra vez. Ela tentou transformá-lo em dragão de novo, mas Ragnar se recusou. Pegou a própria espada de Silverine e a enterrou no próprio coração, escolhendo a morte antes de se tornar aquilo que tanto odiava. Ultimatia, decepcionada, foi embora com sua linhagem. Mas logo depois, Crimson, o antigo monarca dos dragões, apareceu e reviveu Ragnar. Antes que Ragnar acordasse, Crimson já tinha desaparecido. Vivo de novo, Ragnar treinou ainda mais forte. Continuou perdendo muitas batalhas, mas foi melhorando pouco a pouco. Ao longo de décadas, lutou até nunca mais perder. Sua espada de Silverine acabou se fundindo ao próprio corpo, e ele passou a produzir Silverine da própria carne. Superou os limites humanos e se tornou o maior caçador de dragões de todos os tempos, no mesmo nível dos monarcas dragões. Ele finalmente tinha o poder de proteger tudo. Só que não havia mais nada para proteger. Um dia, Crimson voltou. Ragnar, tomado pelo ódio, tentou matá-lo imediatamente, mas Crimson tinha múltiplos corpos e era imortal. Em vez de retaliar, ele fez uma proposta. Queria se aliar a ele. Crimson tinha o mesmo objetivo que Ragnar: exterminar todos os dragões. Ragnar ficou chocado. Nunca imaginou que um monarca dragão diria uma coisa daquelas. Crimson então avisou que, quando a missão terminasse, Ragnar teria que matar o último dragão restante, o próprio Crimson. Sem hesitar nenhum segundo, Ragnar concordou. Juntos começaram uma guerra contra os dragões, mas o processo estava lento demais. Precisavam de um jeito mais rápido de acabar com tudo. Foi aí que surgiu o plano: mandar Ragnar de volta no tempo, para que seu eu mais jovem herdasse o poder que ele tinha agora. Ragnar foi enviado à noite do ataque, ao exato momento antes da morte de Leonika. Naquele instante, o Ragnar jovem ainda estava inconsciente no rio, e Leonika não fazia ideia do perigo que se aproximava. O Ragnar mais velho transferiu todas as memórias dolorosas e o poder imenso para seu eu mais jovem, esfaqueando-o com a própria espada de Silverine. A transformação foi agonizante. O Ragnar jovem gritou de dor enquanto aquele poder avassalador o percorria por dentro. Os caçadores de dragões que o tinham tirado do rio ficaram paralisados de terror. No mesmíssimo instante, Grimvelt estava prestes a matar Leonika. Mas antes que conseguisse, o jovem Ragnar acordou. Em um piscar de olhos, congelou todos os dragões mais fracos sem nem esforço. Sua presença inteira tinha mudado. A expressão fria, a aura aterradora. Grimvelt parou o ataque no meio do caminho, paralisado de medo. Reconheceu aquele poder absurdo. Era igual ao dos monarcas dragões, mas estava vindo de Ragnar. Tentando parecer forte, Grimvelt se transformou na sua forma draconiana. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Ragnar o congelou por completo e o espatifou em pedaços. Leonika, ainda viva, assistiu tudo em choque. Nunca tinha visto nada parecido. Ragnar, tomado pela emoção, correu até ela e desabou nos braços dela. Pela primeira vez, ele conseguiu salvá-la. No dia seguinte, o desastre bateu na porta de novo. Um dragão florestal poderosíssimo, chamado Melgubud, atacou a cidade. Ragnar ainda dormia, mas Leonika correu para fora para proteger o povo. A própria floresta parecia estar viva. Árvores intermináveis se moviam e atacavam como criaturas vivas. Algumas chegaram até o quarto de Ragnar, tentando alcançá-lo. Vendo aquilo, Leonika voltou correndo para salvá-lo, mas as árvores bloquearam o caminho dela. Antes que conseguissem atacar, Ragnar acordou de repente. Sem hesitação, congelou todas as árvores da área e, na sequência, localizou Melgubud bem no meio da floresta. O dragão estava devorando algumas criadas. Ragnar, sem pensar duas vezes, disparou na velocidade máxima na direção dele. Leonika, preocupada com aquela correria imprudente, correu atrás, mas não tinha a menor chance de acompanhar. Ele era rápido demais. Quando Ragnar alcançou Melgubud, deu um voador certeiro no dragão bem no momento em que ele ia devorar uma jovem criada, jogando-o pelos ares, floresta adentro. Mas quando Ragnar virou para a tal criada, teve um choque. Não era uma criada de verdade. Era Crimson, disfarçado. Ragnar, na hora, concluiu que Crimson estava ali por causa dele. Só que Crimson, completamente perdido, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, nem quem era aquele moleque enlouquecido que atacava dragões como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Só que Ragnar, claro, já carregava as memórias do seu eu passado. Sabia que Crimson sempre tinha sido assim mesmo. Leonika finalmente chegou, mas Melgubud já estava se recuperando e vindo com tudo na direção dos dois. Ela se posicionou para lutar, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Ragnar já tinha resolvido o problema. Alimentou o dragão com uma bomba de Silverine, fazendo-o explodir e destruindo a floresta inteira no processo. Leonika ficou parada ali, em choque. Não conseguia acreditar em quanto poder Ragnar tinha ganhado. Meio de brincadeira, ela comentou que agora ia ser difícil alcançá-lo.
Mas Ragna não sorriu de volta. Em vez disso, disse para ela deixar o país. Leonica ficou estupefata. Não entendia por que ele estava dizendo aquilo. Recusou-se a aceitar. Gritou com ele. Ela era a líder ali. Era ela quem dava as ordens, não ele. Ragna congelou por dentro. Leonica sempre tinha sido calma, forte, certa em todas as situações. Por que ela não conseguia ver que aquela era a melhor escolha? Mas então a realidade o atingiu. Sim, Leonica era forte e calma. Mas também era só uma criança. Uma menina de 12 anos forçada a crescer rápido demais. Ela precisava ser forte por causa dele, porque ele era fraco demais até para se proteger. Só que agora as coisas tinham mudado. Se ela ficasse do lado dele, ela morreria. Ele sabia disso como se fosse um fato consumado e precisava salvá-la. Então repetiu, palavra por palavra, o que ela mesma tinha dito para ele um dia. Os fracos morrem. Os olhos de Leonica se enchiam de lágrimas. Ela não queria ser separada dele. Ficou furiosa, achando que podia provar sua força enfrentando-o. Correu na direção dele, espada em punho. Ragna nem se moveu. A lâmina dela, que já foi empunhada pela mais forte caçadora de dragões, foi parada sem esforço nenhum por apenas um dedo de Ragna. Ele a fez deixar o país junto com os outros caçadores de dragões e ficou ali, observando-a partir, chorando em silêncio. Assim que Leonica se foi, Ragna se voltou para Crimson. Crimson, ainda fingindo ser uma garotinha inocente e confusa, só queria ir para casa, mas Ragna insistia que ele era o antigo monarca dragão. Aquilo não fazia sentido nenhum. Crimson ainda estava vivo, mesmo sob luz solar direta. Ragna explicou, simples assim. Crimson não tinha morrido, mas também não era mais o monarca alado. Crimson só deu de ombros, tratando aquilo como se fosse a coisa mais banal do mundo. Enquanto começava a se afastar, Ragna desabou de repente, o corpo ardendo em febre altíssima. Crimson suspirou. Estava pronto para ir embora, mas, já que Ragna tinha salvado a vida dele antes, decidiu ficar por ali. Quando Ragna finalmente acordou, Crimson foi logo perguntando sobre os dragões destruindo o reino. Ragna não segurou nada, disse que precisavam agir agora. A monarca alada que liderava os dragões, Ultimatia, precisava morrer. Crimson não conseguia acreditar. Aquilo parecia ridículo, mas Ragna estava falando muito sério. Contou que no futuro, eles já tinham feito exatamente isso, e que dessa vez, provavelmente conseguiriam ainda mais rápido, já que se conheciam desde o início. Crimson desviou o olhar, pensativo. Ragna sabia demais sobre ele. Aquele futuro que ele mencionava com tanta naturalidade ainda não tinha acontecido do ponto de vista de Crimson. Mas em vez de se preocupar, Crimson achou aquilo tudo divertido. Enquanto Ragna estava inconsciente, Crimson tinha analisado secretamente o corpo dele, e o que descobriu era simplesmente absurdo. A espada de Silverine de Ragna tinha se fundido à própria carne, permitindo que ele gerasse Silverine naturalmente. O potencial dele era insano. Crimson, sempre em modo esquema, ficou empolgadíssimo. Aquilo era uma forma completamente nova de exterminar dragões, e ele estava louco para testar. Ainda disfarçado de garotinha inofensiva, Crimson percebeu um grupo de dragões voando ali perto, indo direto na direção do grupo de Leonica. Ragna também os viu, e não ia deixar aqueles bichos escaparem. Pegou Crimson no colo e disparou atrás deles, numa velocidade absurda. Qual é a ordem? Perguntou Ragna. Crimson sorriu de canto. Aniquile todos eles. E foi exatamente isso que Ragna fez. Chutou um dos dragões com tanta força que os outros congelaram de choque só de ver. Depois, com um simples gesto de mão, invocou várias espadas de Silverine e as lançou contra outro dragão. No instante em que tocaram o corpo dele, congelou por completo. Uma das espadas voou até Crimson. Ele pegou e examinou, chegando a um veredito. A espada em si não tinha nada de especial. Era literalmente lixo. Mas, por estar infundida com o poder de Ragna, conseguia congelar um dragão instantaneamente. Se até caçadores de dragões medianos conseguissem usar essas armas para matar dragões superiores, então, o poder de Ragna era algo além de qualquer coisa que Crimson já tivesse imaginado. Aquilo era profundo demais. Se Crimson conseguisse produzir essas espadas em massa, poderia dominar a raça inteira dos dragões. Com esse plano na cabeça, ele vomitou calmamente uma gosma e ordenou que ela fizesse o trabalho. O slime, todo animado, engoliu os dragões restantes, dissolvendo-os até os ossos. Foi aí que Crimson finalmente abandonou o disfarce por completo. Revelou sua verdadeira identidade e concordou em se aliar a Ragna, mas só sob uma condição. Ragna teria que beber um veneno especial. Se algum dia o traísse, o veneno o mataria instantaneamente. Crimson não era bobo. O poder de Ragna era aterrorizante, e ele precisava de uma garantia. Só que, para a surpresa de Crimson, Ragna não hesitou nem por um segundo. Pegou o frasco e engoliu tudo de uma vez. Crimson ficou de boca aberta. Não esperava aquilo. Então, com um sorrisinho torto, sentou-se na frente de Ragna. Você e eu, disse ele. Vamos exterminar cada dragão que existe. Ele se aproximou, os olhos brilhando de pura excitação. E quando terminarmos, vamos matar o próprio deus dos dragões. Ragna encarou-o sem vacilar. E no fim, Crimson completou com um sorriso enorme.
Você vai me matar também. No dia seguinte, Ragnar e Crimson seguiram viagem. No caminho, cruzaram com um grupo de pessoas tentando, sem muito sucesso, lutar contra alguns dragões fracos. Sem pensar duas vezes, Ragnar interveio e destruiu os dragões com facilidade, deixando o grupo pasmo com aquela força toda. Depois da batalha, Crimson aproximou-se de Ragnar e sugeriu observar como aquele grupo lutava. Queria ver as habilidades deles em ação. Enquanto isso, o líder do grupo, Michael, consolava algumas crianças, o que deu a Crimson uma ideia do que estava acontecendo. Ele tranquilizou todo mundo, dizendo que agora estavam seguros, já que Ragnar tinha cuidado dos dragões. Apresentou Ragnar como Ragnar o Ceifador, um caçador de dragões poderosíssimo que já teria abatido inúmeros dragões superiores. Isso não era verdade nenhuma, mas o grupo acreditou de cara e começou a chamá-lo assim. Michael se apresentou e imediatamente caiu de joelhos, implorando por ajuda. Explicou que a cidade deles, Torierre, tinha sido destruída por um dragão superior. Um tornado gigantesco arrasou tudo, forçando todo mundo a fugir. O responsável era Dizas, o dragão de número 3 na linhagem alada, um usuário poderoso de vento capaz de invocar tempestades mortais. Crimson reconheceu o nome e explicou que Dizas era especialista em usar o vento para esconder a própria presença. Ao ouvir isso, Ragnar ficou eufórico e quis ir atrás dele imediatamente. Mas antes que pudesse se mover, Crimson colocou a mão no ombro dele e o empurrou levemente para baixo. Ragnar desmoronou na hora e percebeu que não conseguia se mover nem 1 milímetro. Crimson disse para ele descansar por 3 dias. Mas era óbvio que o tinha paralisado de propósito. Ele não queria interferência. Com Ragnar fora de ação, o grupo se voltou para Crimson pedindo ajuda. Desesperados, ofereceram tudo o que tinham. Dinheiro, armas, até as próprias espadas. Mas Crimson recusou. Ele sabia exatamente o motivo daquele desespero. Era culpa. Eles tinham fugido da própria cidade e deixado gente inocente para trás. E agora se sentiam envergonhados por causa disso. Crimson só piorou a situação, lembrando-os de todas as pessoas que tinham abandonado. Michael caiu de joelhos, chorando. Admitiu que era fraco demais para salvar qualquer um. Se tivesse poder como Ragnar e Crimson, teria ficado para proteger o próprio povo. Era exatamente isso que Crimson queria ouvir. Sem hesitar, entregou uma espada a Michael e disse que, com aquilo em mãos, ele poderia lutar contra dragões. Michael aceitou a espada e os outros caçadores se posicionaram atrás dele, mostrando apoio. Crimson tinha, agora, o controle total sobre eles. Crimson então liderou o grupo de volta a Torierre, só que, em vez do caminho normal, usou uma porta mágica que os transportou até um arsenal escondido. Lá dentro, havia um estoque gigantesco de armas. Mas o que mais chamou a atenção do grupo foram as balas infundidas com Silverine, feitas com o próprio poder de Ragnar. Enquanto isso, os espiões de Slime, sim, o Slime tinha espiões, mano, vinham monitorando os movimentos de Dizas. Usando as informações coletadas, Crimson criou uma simulação da cidade para mostrar a situação. O tornado ainda estava ativo, mas parado, sem se mover. Dizas não estava atacando. Estava apenas esperando. Tinha ordens para ficar quieto. Crimson decidiu que era hora de agir. Antes do amanhecer, deu um discurso inspirador aos caçadores de dragões, enchendo-os de determinação. Com a confiança nas alturas, todos partiram rumo à cidade para enfrentar Dizas. Não demorou para encontrá-lo. Crimson, como sempre, já tinha um plano. Usou um alto-falante para provocar e insultar Ultimatia, sabendo que aquilo enfureceria o dragão. E deu certo. Dizas engoliu a isca e começou a persegui-los. Era exatamente o que Crimson queria. Ele levou o dragão em direção ao sol nascente. Enquanto acelerava, Dizas ficava cada vez mais furioso. Os caçadores começaram a disparar balas de Silverine dentro do tornado, enfraquecendo-o pouco a pouco. Então Crimson dirigiu por baixo de uma ponte. Naquele exato momento, o tornado colapsou por completo. Dizas foi arremessado para o espaço aberto, confuso e vulnerável. Ragnar tinha infundido a ponte inteira com Silverine, e foi isso que despedaçou o tornado. Antes que Dizas pudesse reagir, uma flecha gigante de prata formada pelo slime atravessou o corpo dele, prendendo-o completamente no lugar. Dizas tentou invocar o vento, mas já estava fraco demais. A magia dele tinha secado e o sol estava nascendo. A combinação do efeito congelante do Silverine com o calor do sol queimava seu corpo por dentro. De repente, o chão embaixo dele desmoronou e a flecha de prata se partiu no meio. Dizas caiu, gravemente ferido, mas ainda vivo. Enfurecido, agarrou a ponta da flecha no próprio peito e tentou arrancá-la, mas ao fazer isso, virou de costas para os inimigos. E esse foi seu erro fatal. Num instante, Crimson passou por cima dele com o veículo, esmagando-o em pedaços. Depois, queimaram os restos e cortaram sua cabeça. Crimson comentou sem dó que o orgulho de Dizas tinha sido a queda dele. Ele subestimou os inimigos e pagou o preço. Depois da batalha, Crimson forneceu comida, veículos e armas para os caçadores e sobreviventes que restaram. Antes de partir, lançou um feitiço para apagar as memórias que tinham dele. Michael agradeceu a Ragnar pela ajuda
e Ragnar reconheceu a bravura de todos eles. Deram um aperto de mão e os caçadores de dragões seguiram seu caminho. Assim que eles se foram, Crimson tirou um rádio de dentro do chapéu. Uma mensagem tocou. A fronteira está sob ataque. Todos os cidadãos devem evacuar para a capital imediatamente. Não se aproximem da fronteira sob nenhuma circunstância. Ragnar percebeu na hora que aquilo era uma armadilha. Os dragões não estavam atacando só a fronteira. Estavam forçando todo mundo a se concentrar na capital para matar todo mundo de uma vez só, num único lugar. Precisavam ir para a capital imediatamente. Crimson se disfarçou de uma mulher chamada Verônica e deixou o Slime encarregado de cuidar de Ragnar, que ainda estava fraco e doente. Prometeu voltar em 2 horas e desapareceu no meio da multidão. Enquanto caminhava pela cidade, Crimson notou algo estranho. Mesmo com milhares de refugiados chegando, as ruas estavam vazias demais. Percebeu que as pessoas estavam sendo secretamente eliminadas. Enquanto isso, Ragnar e Slime viram uma multidão se aglomerando. O exército tinha revelado dragões congelados, cobertos por uma lona. Então, diante de todo mundo, os queimaram como demonstração de poder. As pessoas aplaudiram, acreditando que a capital estava segura, mas Ragnar sabia que era tudo uma grande mentira. Enquanto se afastava, ele passou por Ultimatia sem querer. Ela estava disfarçada de cidadã comum. Ela se virou para ele e perguntou se ele estava bem. O corpo de Ragnar se enrijeceu na hora. Ele a reconheceu imediatamente e quis cortá-la ali mesmo, sem pensar 2 vezes. Mas Crimson tinha ordenado que ele esperasse. E além disso, os dragões superiores de Ultimatia, Nebulin e Borgios, estavam nas proximidades, o que o forçou a se manter calmo. Ragnar deu as costas e se afastou. No instante em que ele saiu, Nebulin apareceu ao lado de Ultimatia. Notou Ragnar e ficou desconfiado na mesma hora. Mas Ultimatia apenas sorriu e disse que ele só estava enjoado por causa da multidão. Nebulin, que costumava passar mal com frequência, vomitou de repente, e Ragnar usou a distração para desaparecer. Enquanto isso, Crimson e seus servos, Golem e Chimera, revisavam as filmagens de Ultimatia dentro do palácio. Notaram algo estranho. Ultimatia nunca aparecia nas câmeras, só se mostrava quando o rei estava ferido e precisava ser curado. Crimson entendeu o motivo. Ultimatia não conseguia parar o tempo e voltar o tempo ao mesmo tempo. Se a atacassem, ela voltaria o tempo para se curar, mas enquanto fizesse isso, não conseguiria parar o tempo. Essa era a chave para matá-la. Crimson, Golem e Chimera agora tinham uma única missão: garantir que Ragnar terminasse o serviço sem nenhuma interferência. Ao mesmo tempo, Ragnar caminhava por um beco, perdido em pensamentos, se perguntando se tinha feito a escolha certa ao não atacar Ultimatia quando teve a chance. Sentia que tinha deixado uma oportunidade escapar por entre os dedos. Enquanto as dúvidas cresciam, ele imaginou Crimson ao seu lado, tranquilizando-o, dizendo que ele tinha feito a coisa certa. Mas, mesmo com a ilusão falando aquilo tudo, Ragnar não conseguia se livrar da sensação de que Ultimatia precisava ser parada antes que causasse mais estrago. Determinado a corrigir o próprio erro, virou-se para o Slime e mandou que ele contatasse Crimson, avisando que tinha encontrado Ultimatia. Sem esperar confirmação nenhuma, saiu correndo. Só que o Slime não obedeceu. Em vez de entregar a mensagem de Ragnar, ele ligou direto para Crimson e informou que Ragnar tinha ido contra o plano e estava agindo por conta própria. Enquanto isso, Ragnar chegou até o local onde Ultimatia estava. Ela ajudava, com uma gentileza quase maternal, uma criança perdida a reencontrar os pais. Mas então, sem hesitar, virou-se para Nebulin e perguntou, com uma naturalidade gelada, se aquela família estava na lista dos que iam desaparecer. Ragnar, escondido nas proximidades, escutou a conversa inteira, e um frio percorreu seu corpo. Nebulin explicou que seu método de fazer pessoas desaparecerem era indolor, e não deixava rastro nenhum, como se elas jamais tivessem existido. Ultimatia sorriu, satisfeita com a resposta, chamando aquilo de verdadeira salvação. A forma leve como ela falava sobre eliminar gente inocente, como se fosse um ato de piedade, fez o sangue de Ragnar fervilhar. Ele já tinha visto o suficiente. Sem pensar 2 vezes, avançou e cortou Nebulin com a espada, paralisando-o instantaneamente. No início, Ultimatia nem percebeu o que tinha acontecido. Só entendeu que algo estava errado quando o corpo de Nebulin começou a se despedaçar diante dos próprios olhos. Foi ali que ela finalmente entendeu. Ragnar era seu inimigo. Sem hesitar, retirou o disfarce e tentou parar o tempo. Mas Ragnar foi rápido demais. Antes que ela conseguisse ativar a magia, ele já estava sobre ela, cortando-a em pedaços. Ela voltou o tempo instantaneamente para se curar. Mas Ragnar não deu chance de recuperação. No momento exato em que ela voltou à vida, ele a acertou com um punho carregado de força total, despedaçando-a de novo. Ela voltou o tempo de novo, mas Ragnar a derrubou de novo. Virou um ciclo sem fim. A cada vez que Ultimatia voltava ao tempo, Ragnar a matava outra vez. A uma certa distância, Crimson e seus aliados ouviam os sons daquela batalha, cada vez mais intensa. Ultimatia continuava tentando se defender. Invocou chamas de sangue contra Ragnar, mas ele contra-atacou sem esforço, empalando-a com suas espadas de Silverine.
Crimson, observando de longe, estava irritado. Ragna tinha agido sem permissão dele, mas ao mesmo tempo estava curioso. Queria ver até onde Ultimatia conseguiria resistir antes de chegar ao limite. E a resposta veio rápido. Ultimatia perdeu completamente a conta de quantas vezes já tinha morrido. Um terror começou a se instalar dentro dela. Ela, que sempre confiou tanto na própria capacidade de voltar o tempo, estava percebendo aos poucos que aquilo não era mais suficiente. Estava ficando sem tempo, literalmente. Borgios tentou intervir para ajudá-la, mas antes que conseguisse, Golem o atacou, mantendo-o ocupado. A batalha continuava furiosa, mas Nebulin, mal vivo, conseguiu de alguma forma prender Ragna dentro de uma barreira mágica. Mesmo gravemente ferido, ele estava determinado a proteger Ultimatia a qualquer custo. Ela aproveitou a chance para voltar o tempo de novo e criar uma barreira de dragão de sangue, tentando manter Ragna preso. Mas Ragna liberou toda a força do Silverine e rompeu a barreira como se fosse papel. Nebulin tentou reforçá-la, mas antes que conseguisse, Slime apareceu de repente e o engoliu por completo. Com Nebulin fora de ação de novo, Ragna estava livre. Ultimatia, já completamente curada de novo, tentou se acalmar e reavaliar a situação, mas Ragna não parava. Rompeu todas as defesas dela outra vez e atacou antes que ela pudesse parar o tempo. Ela conseguiu por um triz voltar o tempo de novo, mas, nesse ponto, sua mente já estava em espiral. Começou a pensar em Voltekamui, o mais poderoso dragão da linhagem alada, na esperança de encontrar alguma forma de virar a batalha a seu favor. Só que, antes de conseguir formar qualquer plano, os ataques de Ragna se tornaram ainda mais violentos. Ele forçou a briga para fora da capital, sem dar nenhum segundo de descanso para ela. Ali, liberou tudo o que tinha. A raiva dele era avassaladora. Golpeou Ultimatia repetidas vezes, os punhos rachando o próprio solo com um impacto. Então a área inteira explodiu. Percebendo que estava verdadeiramente encurralada, Ultimatia decidiu usar sua última carta. Ativou uma habilidade secreta que Voltekamui tinha contado a ela um dia. No instante em que a ativou, tudo à sua volta mudou. Ela voltou o mundo inteiro no tempo. De repente, Ragna estava de volta ao ponto em que estava antes mesmo do combate começar. Estava com Slime, olhando para os dragões congelados debaixo da lona. Mas algo parecia errado. Antes que pudesse reagir, Ultimatia apareceu bem atrás dele e parou o tempo. Ela admitiu que voltar o mundo inteiro tinha consumido quase toda a sua magia, mas era necessário. Ragna era perigoso demais. Perguntou então por que ele a odiava tanto. Por que continuava matando-a repetidamente? Confessou que aquilo era aterrorizante. Decidindo que não podia mais permitir que ele vivesse, se preparou para acabar com ele de vez. Afastou todas as pessoas ao redor, deixando só ela, Ragna e Slime. Mas no momento em que se preparava para mover o Slime também, viu algo que gelou o sangue dela na hora. O dedo de Ragna se moveu. Ela congelou de choque. Ninguém, jamais, tinha conseguido se mover enquanto o tempo estava parado. Naquele instante, Nebulin apareceu e começou a atacar Ragna, tomado pela vontade de vingança. Vendo Ragna incapaz de reagir, Ultimatia sentiu um certo alívio. Mas então notou outra coisa que a fez entrar em pânico ainda maior. Slime estava dissolvendo as mãos de Nebulin. Ela rapidamente deteve Nebulin, mas ao fazer isso, percebeu algo assustador. Ragna tinha rompido completamente todas as defesas dela. A magia era inútil contra ele. Ela ordenou que Borgios contatasse o rei e pedisse para disparar um raio de luz poderoso contra Ragna. Mas antes que o ataque acontecesse, Ragna lembrou-se do momento, no futuro, em que ela o injetou com o próprio sangue. O pensamento fez a raiva dele explodir. Mesmo com o tempo parado, Ragna se moveu. Ultimatia entrou em pânico. Tentou detê-lo incendiando-o com magia de sangue, mas então percebeu algo ainda pior. A magia do tempo dela não estava funcionando como deveria. Qualquer pessoa que tivesse o sangue dela conseguia se mover livremente. E como o Ragna do futuro tinha sido injetado com o sangue dela, ele agora era imune àquela habilidade. Mesmo sendo uma linha temporal diferente, a regra continuava valendo. Ragna continuou avançando na direção dela. Nebulin, desesperado, criou uma barreira para protegê-la, mas Ragna a destruiu na hora. Ultimatia ficou aterrorizada. Ragna a cortou em pedaços de novo. Ela voltou o tempo, mas Ragna já estava atacando de novo. Nebulin tentou protegê-la mais uma vez, mas o corpo dele finalmente cedeu. Desmoronou, sangrando sem controle. Naquele exato momento, o rei disparou o feixe de luz contra Ragna. A explosão sacudiu o campo de batalha inteiro. Nebulin, praticamente sem forças para ficar de pé, fugiu levando Ultimatia com ele. Ragna tinha perdido, mas Ultimatia estava destruída. Ela tentou parar o tempo de novo, só que era exatamente isso que Crimson tinha previsto. Naquele momento, ele detonou bombas por todo o campo de batalha. Ultimatia entrou em pânico antes de conseguir reagir. Crimson agarrou Ragna e fugiu por um portal de teletransporte. Reapareceram em um lugar completamente inesperado, dentro da base militar de Starlia, a segunda princesa do reino. Starlia nasceu sem braços, mas tinha uma habilidade única. Conseguia ver a aura de tudo e mover objetos com a mente. A primeira coisa que ela já controlou foi um conjunto de talheres, o que lhe rendeu o apelido de Princesa dos Talheres.
As pessoas a viam como um milagre. Meio mundo já tinha ouvido falar dela. Aos 3 anos, já tinha matado 3 dragões inferiores. Aos 6, venceu um torneio de combate. Aos 8, derrotou uma horda inteira de dragões e aos 9, impediu um golpe de estado. Aos 10, já era uma mestre ferreira de prata, criando algumas das armas de prata mais fortes que existiam. Agora, com 16 anos, era líder de uma unidade militar de elite, onde os soldados usavam armas feitas pelas próprias mãos dela. Crimson tinha um ódio profundo por ela, não por causa do poder, mas porque ela conseguia detectar mentiras instantaneamente. Mentir era como Crimson sobrevivia. Ela era literalmente o pior adversário possível para alguém como ele. No instante em que ela o viu, apontou as armas para ele e exigiu saber quem ele era e como tinha chegado até ali. Crimson sabia que, se dissesse a coisa errada, seria morto no ato. Mas também tinha uma vantagem. Starlia e a unidade dela estavam tentando se teleportar para fora do país, sendo caçadas por 2 dragões superiores, o que significava que os objetivos deles coincidiam com os dele. Se jogasse bem as cartas, poderia convencê-la a trabalhar junto. Só que enganá-la não seria fácil. Starlia conseguia ver auras e identificar mentiras. Ele precisava misturar um pouco de verdade nas mentiras para tornar tudo crível. Correndo o risco, revelou o olho esquerdo, chocando todo mundo na sala. Apresentou-se como Chris Wise, dizendo ser um mágico. Alguns mágicos, afinal, nasciam com características fora do comum, e como a unidade dela já tinha um mágico próprio, a história fazia sentido. Starlia o encarou por um instante. Então fez algo inesperado. Entregou a ele uma espada enorme. Starlia só entregava armas para pessoas de quem gostava. Crimson pegou a espada, confuso. Mas no instante em que ele a tocou, ela a arrancou de volta. Era uma armadilha. No momento em que ele tocou a espada, Starlia viu a verdadeira natureza dele. A verdadeira essência de uma pessoa é a soma de tudo que ela já fez na vida. O que Starlia viu foi trevas puras, morte, caos, destruição. Imediatamente, deu a ordem. A unidade toda sacou as espadas e o cercou. Ela o acusou de estar por trás das explosões na capital. Crimson tentou se explicar, mas ela não estava ouvindo mais nada. Ele se virou para Fu, o mágico da unidade, pedindo ajuda. Mas Fu se recusou. Só obedecia a Starlia. Sem hesitar, Starlia lançou a própria espada contra Crimson na intenção de matá-lo. Crimson soltou um grito, mas, no fundo, nem estava tão assustado assim. Já tinha um plano de fuga na manga. Só que, antes que a espada o alcançasse, Ragna apareceu do nada. Com um timing perfeito, bloqueou o ataque sem esforço nenhum. Encarou Starlia e declarou que só ele tinha permissão para matar Crimson. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Ninguém entendia como Ragna tinha entrado ali. Até Starlia ficou tão chocada que caiu sentada no chão com um gritinho. A tutora dela, Nazarena, correu para ajudá-la a se levantar. Mas assim que ficou de pé, Starlia apontou para Ragna e o chamou de uma espada com braços. Ragna ficou confuso, achando que Crimson tinha feito alguma coisa com ela. Crimson estava tão perdido quanto ele. Starlia via o mundo de um jeito diferente de todo mundo. Então, o que exatamente ela estava vendo? Ela estava enxergando algo que ninguém mais conseguia ver. Para Starlia, Ragna nem parecia humano. Ela via a aura dele, uma fusão perfeita entre humano e Silverine, esculpida à perfeição, brilhando com um poder imenso. Via força, calma, energia avassaladora. E para ela, ele era a pessoa mais atraente que ela já tinha visto na vida. O rosto dela ficou vermelho, vermelhíssimo. Ela se virou para Nazarena e sussurrou: "O que eu faço?" Ragna e Crimson ficaram sem palavras. Nenhum dos dois esperava aquela reação. Ragna tentou sem jeito falar com Starlia, mas antes que conseguisse terminar a frase, ela se escondeu atrás de Nazarena, completamente envergonhada. Tentando amenizar a situação, Ragna disse que ele e Crimson não estavam ali para lutar. Se Crimson era prisioneiro, ele aceitaria ficar preso também. Ainda vermelha, Starlia ordenou às pressas que os soldados os trancassem em uma cela. Uma vez lá dentro, Crimson perdeu a paciência. Prendeu Ragna no chão e pisou na cabeça dele, gritando por ter arruinado o plano inteiro. Ragna nem se defendeu. Só tinha uma coisa na cabeça. Precisava matar Ultimatia o quanto antes. Crimson, agora completamente frustrado, apontou que Golem e Chimera estavam desaparecidos. Exigiu compensação por toda a bagunça que Ragna tinha causado. Ragna simplesmente respondeu: "Eu compenso matando Ultimatia." Crimson quase o estrangulou ali mesmo. Ragna então perguntou pelo Slime, fazendo Crimson se lembrar de que tinha se esquecido completamente dele. Checando o pescoço de Ragna, Crimson encontrou uma gotinha minúscula de gosma. Usando um fio de cabelo de Ragna e aquele pedacinho de slime, o reviveu, mas quando o reformou, o slime estava bem menorzinho do que antes. Crimson, na hora, culpou Ragna por mais uma perda. Depois que Ragna se desculpou, Slime perguntou onde estavam. Nem Ragna nem Slime sabiam responder. Crimson explicou que estavam numa base militar subterrânea, no norte de L. As pessoas ali corriam perigo. Dragões superiores estavam de olho nelas. Ouvir isso mudou a cabeça de Ragna. Ele queria voltar imediatamente para a capital, mas agora sabia que aquelas pessoas precisavam de proteção.
Enquanto isso, os oficiais de Starlia entregavam um relatório sobre a situação atual. Os dragões estavam se comportando de forma estranha. Nenhuma atividade registrada, como se nem estivessem planejando atacar. Alguma coisa estava errada. Starlia pensou com cuidado antes de chegar a uma conclusão. Os dragões tinham ido embora, mas não estavam realmente deixando-os ir. Foi bem nesse momento que Crimson e Ragna entraram na sala. Starlia viu Ragna e ficou vermelha de novo, cobrindo os olhos. Tentando se manter calma, respirou e se recompôs rapidamente. Crimson, então, ofereceu um acordo. Sabia que Starlia planejava usar sangue de dragão para alimentar um feitiço de teletransporte. Era um plano inteligente, mas não ia funcionar. O inimigo era forte demais. Só que se trabalhassem juntos, ele poderia fornecer informações valiosas. E mais importante ainda, tinha uma arma secreta capaz de matar um dragão superior. Essa arma era Ragna, o ceifador. No instante em que ouviu o nome de Ragna, Starlia ficou vermelha de novo, mas recusou a proposta na hora. Crimson então revelou o verdadeiro perigo que enfrentavam. Outo Zora, um dos dragões superiores que estava caçando eles. O poder de Outo era síntese química. Ele conseguia produzir venenos capazes de matar ou hipnotizar as pessoas, e o sangue dele se espalhava como uma névoa capaz de cobrir campos de batalha inteiros. Por sorte, os venenos dele podiam ser neutralizados por luz solar e Silverine. Starlia ficou desconfiada, mas Crimson lembrou que, se ele estivesse mentindo, ela saberia. Ainda hesitante, Crimson sorriu de canto e disse: "Se não acredita em mim, pergunte ao Ragna." Ragna, percebendo o que estava acontecendo, simplesmente disse: "Crimson é péssimo, mas ele odeia dragões mais do que qualquer coisa nesse mundo. É por isso que trabalho com ele. Se você quer sobreviver, me use." Ouvindo isso, Starlia se iluminou de felicidade. Seu primeiro amor estava pedindo para ser usado por ela. Tentando parecer profissional, ela aceitou. Enquanto isso, na capital, Ultimatia estava sentada diante de Voltekamui. Ele colocou a cabeça decepada de Michael diante dela. "O ceifador está vindo atrás de você", disse ele. Na base militar, o poder de Ragna foi posto à prova. Ele infundiu uma espada com Silverine, e um dos soldados de Starlia, Isaac, testou a resistência dela cortando uma das armas de prata da própria Starlia. A lâmina de Silverine cortou pela metade a espada, deixando todo mundo boquiaberto. Ragna explicou que a infusão de Silverine não durava para sempre. Com o tempo, as espadas iam se desgastando. Mas, como as armas de Starlia eram de altíssima qualidade, não precisavam se preocupar com isso tão cedo. Impressionada com o resultado, Starlia decidiu infundir todas as armas da base com o Silverine de Ragna. Enquanto isso, na câmara de teletransporte, Fu e sua equipe lutavam com os círculos mágicos. A quantidade de sangue de dragão necessária para o teletransporte era absurda. Precisavam de sangue de pelo menos 15 dragões inferiores só para teletransportar uma única pessoa. Mesmo se matassem cada dragão que os atacasse, ainda não daria sangue suficiente para teletransportar as 1.850 pessoas ali. Precisavam de mais tempo para experimentar, mas o tempo estava se esgotando. Nesse momento, Crimson apareceu e ofereceu ajuda. Fu não confiava nele, mas a situação estava desesperadora demais. Não tinha escolha, além de aceitar a ajuda. Enquanto isso, Starlia se encontrou com Ragna em particular. Entregou a ele 3 espadas da própria coleção pessoal. Queria forjar uma arma especial para ele, mas não havia tempo suficiente para isso. Foi então que revelou o verdadeiro plano. Depois da batalha, queria deixar o exército e se tornar uma flagelo dos dragões. Os Solarianos protegeriam o povo dela depois que escapassem do país, mas havia uma grande chance de que ela morresse em combate. Se isso acontecesse, ela queria que Ragna tomasse o lugar dela e protegesse o povo. Implorou para que ele fizesse isso. Ragna recusou. Não gostava da religião solariana e disse a ela para não agir como se estivesse destinada a morrer. Mas Starlia foi firme. Explicou que sua intuição vinha lhe dizendo, desde o início da guerra, que estava fadada a morrer. Ficou mais assertiva ainda, lembrando Ragna que foi ele quem disse a ela para usá-lo. Isso, tecnicamente, o tornava subordinado dela. E como subordinado, tinha que obedecer. Ragna ficou surpreso. Nunca tinha pensado seriamente em morrer em batalha. Se acontecesse, acontecesse. Mas Starlia era diferente. Ela tinha aceitado a morte, se preparado para ela, encarava-a com uma resolução completa. A força de vontade dela era inquebrável. Lembrava Leonica. Era exatamente esse tipo de pessoa que ele queria proteger. Sem dizer mais nada, infundiu as 3 espadas com seu poder e disse a Starlia: "Seja o flagelo dos dragões. Eu te protejo." Com o pôr do sol, os soldados ficaram de prontidão, esperando o inimigo chegar. E assim que a noite caiu, Outo atacou. Raízes gigantescas, parecidas com tentáculos, brotaram do chão, batendo com tudo contra a base. As barreiras de Starlia se romperam, mas a estrutura em si resistiu firme. Então, Taratectora chegou vindo do céu, despencando com a intenção de esmagar a base no impacto. Mas Starlia se lembrou do conselho de Crimson bem a tempo. No último segundo, Taratectora foi contido. O ataque quase não arranhou a base, e Taratectora foi mandado de volta pelos ares. Outo ficou chocado. Taratectora, ainda mais surpreso, comentou que tinha sido detido no meio do ar.
A uma certa distância, Ragnar estava parado com duas espadas de Silverine brilhando nas mãos. Outto, na hora, pensou que aquilo podia ser o ceifador, mas Tara Tectora descartou a ideia. O Silverine estava vindo das espadas dele, não do próprio corpo. Se aquele fosse realmente o ceifador, eles já saberiam. Tara Tectora se voltou para Ragnar, perguntando seu nome, mas Ragnar se recusou a responder. Odiava conversar com dragões. Em vez disso, Tara Tectora sugeriu que conversassem através da batalha. Enquanto Ragnar lutava, Crimson explicava aos cidadãos sobre os dragões superiores. Eles atingiam a maturidade em ritmos diferentes. Quanto mais talentosos, mais rápido maturavam. Tara Tectora tinha levado 10 anos inteiros para chegar onde estava, o que significava que não era especialmente talentoso, mas compensava isso com poder bruto. Ele já tinha sido humano um dia, e levou aquela força consigo para a nova forma. Até Ragnar estava tendo dificuldade contra ele. Não importava quantas vezes o cortasse, ele se regenerava na hora. Tara Tectora atingiu Ragnar com fogo de sangue, recusando-se a recuar. Ragnar, frustrado, soltou uma das espadas e retirou a luva. Ragnar infundiu a mão livre com Silverine, agarrando firme a espada que lhe restava. O poder disparou pelo corpo dele todo. Tara Tectora, sentindo aquela mudança na energia, se preparou para um ataque total, e os dois guerreiros colidiram. Golpe de caçador de dragões contra canhão sísmico. Os ataques se chocaram com violência, causando uma explosão gigantesca de fogo e energia de prata. Por um instante, silêncio total. Então, Outto, preocupado com Tara Tectora, gritou por ele. Uma voz respondeu. Tara Tectora tinha vencido. Ragnar estava caído no chão inconsciente. Slime, empoleirado na cabeça dele, tentava desesperadamente acordá-lo. Outto ainda tinha medo de que Ragnar pudesse ser o ceifador, mas Tara Tectora estava convencido do contrário. Se ele fosse, eles já saberiam. Só restava uma coisa a fazer: matá-lo. Tara Tectora caminhou na direção de Ragnar, levantando a pata para esmagá-lo. Slime continuava tentando acordá-lo. Então, no último segundo, os olhos de Ragnar se abriram de repente. Ele se desviou, deixando Tara Tectora e Outto em choque. Ele devia ter morrido, mas sobreviveu transferindo a própria consciência do corpo para a espada. Percebendo que Ragnar ainda era uma ameaça, Tara Tectora convocou um bando de dragões inferiores para mantê-lo ocupado. Ragnar lutou de volta, mas estava exausto, ferido, tossindo sangue. Ainda assim, se recusava a desistir. Tara Tectora, porém, já tinha perdido o interesse. Ragnar tentou detê-lo, lembrando que os dois deveriam lutar até o fim. Tara Tectora foi embora. Já tinha a resposta que queria. Se a espada de Ragnar resistisse ao poder dele, ele teria vencido. Outto ordenou que Tara Tectora fosse até a posição de Starlia e a atingisse com o canhão. Ragnar, desesperado, tentou impedi-lo, mas os dragões inferiores eram infinitos. Ele estava de joelhos, lutando para se manter em pé. Foi aí que chegaram os reforços. Shin e Garm apareceram, cortando os dragões e salvando Ragnar. Shin repreendeu Ragnar na hora, dizendo que ele não devia estar com dificuldade contra oponentes tão fracos. Ragnar, confuso, perguntou por que eles estavam ali em vez de defender a base. Mais dragões atacaram, mas Shin e Garm os eliminaram sem esforço. Garm explicou que a maioria das entradas da base tinha sido bloqueada. A equipe de Isaac guardava a única entrada que restava, enquanto Starlia lutava junto com 200 soldados. Eles tinham vindo ajudar Ragnar. Só que Ragnar não queria ajuda nenhuma. Isso deixou Shin furioso. Ragnar insistia que conseguia se cuidar. Nunca tinha morrido afinal. Então, de repente, ele escorregou do lombo de um dragão. Shin viu aquilo e disparou um ataque poderosíssimo na hora, limpando a área toda. Gritou com Ragnar. Todos tinham o dever de matar o máximo de dragões possível, mas Ragnar insistia em fazer tudo sozinho. Mandou os dois se esconderem na base. Shin perdeu a paciência de vez e o desafiou para um duelo. Dessa vez, estava determinado a vencer. Ragnar, pego de surpresa, quase não teve tempo de reagir. Shin atacou com tudo, forçando Ragnar a lutar de verdade. Mas Ragnar teve um desempenho ruim, e Shin venceu. Agarrando Ragnar pelo cabelo, Shin lembrou que aquela guerra também era deles, não só dele. Então, Slime cochichou algo no ouvido de Shin. Sabia para onde Tara Tectora tinha ido. Shin, Garm e Ragnar partiram, prontos para acabar com aquela batalha de uma vez. Enquanto isso, Starlia se encontrava numa situação bem perigosa. Outto tinha-a enganado, fazendo-a segui-lo até dentro da floresta escura, tentando usar o ambiente a favor dele. Mas ela não estava preocupada. Se ele achava que a floresta era território dele, ela simplesmente a tornaria dela. Ergueu uma barreira poderosa, criando uma jaula em volta da área. Enquanto mantivesse o controle, acreditava que conseguiria lidar com qualquer coisa que viesse. Além do mais, o feitiço de teletransporte já estava quase pronto. Só precisavam sobreviver e continuar lutando até que fosse ativado. Só que Outto já tinha descoberto o plano deles. Sabia que estavam usando magia de dragão como fonte de energia para o teletransporte. Starlia usou sua visão de aura para escanear a área, vendo os dragões como figuras escuras brilhando à distância. O problema era que a floresta inteira também estava tomada pela escuridão, tornando impossível ver o que os dragões realmente estavam fazendo. Então, ela avistou algo ainda pior.
um bando enorme de zumbis avançando na direção deles. O coração dela gelou. Não eram monstros comuns. Outro tinha trazido pessoas inocentes de volta como mortos-vivos, usando-as para atrasar o avanço deles. E como o feitiço de teletransporte funcionava, movendo todo mundo dentro do alcance dele, Outro tinha dobrado o número de pessoas na área. Isso significava que o esquadrão de Starlia agora precisava reunir o dobro de magia dragão para conseguir escapar. Ela apertou os punhos tentando pensar rápido. Ordenou que o esquadrão ficasse alerta e atacasse qualquer movimento na floresta. Mas antes que conseguisse terminar de falar, uma emboscada veio de cima. Ela conseguiu, por muito pouco, bloquear com uma barreira antes que a verdadeira batalha começasse. Um grande grupo de dragões apareceu. Só que tinha algo errado. Não eram dragões comuns, de nível baixo ou médio. Estavam usando ataques especiais, técnicas que só dragões superiores deveriam ter. Isso significava que, mesmo sem estarem no ranking mais alto, eram igualmente fortes. Eram 40 ao todo. A batalha virou um caos completo. Starlia tentou assumir o controle, gritando ordens e direcionando o esquadrão. Mas a situação estava saindo do controle rapidamente. Enquanto isso, Outto ficava parado à distância, observando com atenção. Focou na equipe de teletransporte e em como eles estavam absorvendo magia de dragão. Alguma coisa não fazia sentido. O círculo de absorção era grande demais, se estendia por 2 quilômetros, algo que um país como L jamais deveria conseguir criar sozinho. Isso só podia significar uma coisa: alguém mais estava ajudando. Então Outto se lembrou de algo. Nebulin tinha relatado ver uma mulher ao lado do corpo inconsciente de Ragna. Uma mulher que usava magia de barreira mais forte até do que a dele próprio. Será que ela era responsável por tudo aquilo? Mesmo confiante na vitória, Outto começou a sentir um certo desconforto crescendo. Sabia que ainda havia coisas que podiam dar errado, mas nada daquilo importava realmente. Enquanto capturassem Starlia, conseguiriam interromper o teletransporte antes que se completasse. Se ela começasse a perder a esperança, poderia até se teletransportar embora sozinha, abandonando o próprio povo. Era exatamente isso que Outto precisava fazer acontecer. Precisava assumir o controle do círculo mágico dentro da base. Enquanto isso, Isaac estava no meio da própria batalha particular. Defender a base tinha se transformado num pesadelo. Os soldados da linha de frente foram exterminados em segundos, e ele nem tinha visto como. Estava confuso, mas não havia tempo para parar e pensar. Um dragão maduro tinha chegado, e no instante em que entrou, a barreira protetora da base foi desativada. Dezenas de soldados caíram mortos instantaneamente. Isaac ordenou rapidinho que o esquadrão recuasse enquanto o pelotão de disparo os cobria. Mas aquele não era um dragão qualquer, era um usuário de magia. Crimson já tinha avisado uma vez que, já que Ultimate conseguia controlar o tempo, podia haver outros dragões com habilidades parecidas. E ele estava certo. Os soldados abriram fogo, mas, antes que as balas alcançassem o dragão, o tempo parou de repente. Uma onda de energia explodiu para fora, eliminando ainda mais soldados e derrubando Isaac no chão. Ele se sentiu completamente impotente, como se luta contra algo que existe fora do tempo, mas ele se recusou a desistir. Pegou a espada e correu para a frente. Tinha que haver uma fraqueza ali. Talvez o dragão não conseguisse parar o tempo para sempre. Talvez tivesse um limite. Fosse como fosse, precisava agir rápido, enquanto o tempo ainda estava correndo normalmente. O dragão atacou de novo, liberando outra explosão de energia. Mas dessa vez, Isaac conseguiu bloquear e acertar um golpe, raspando o ombro do dragão. O dragão deu um salto para trás, se preparando para parar o tempo de novo. Mas antes que conseguisse, Crimson apareceu do nada. Por uma fração de segundo, o dragão hesitou. A aparência de Crimson, parecida com a de Ultimatia, foi o suficiente para fazê-lo pausar. Então Crimson jogou uma bolinha pequena na direção dele. O dragão, por instinto, parou o tempo, e era exatamente isso que Crimson queria. A bolinha explodiu. Um clarão cegante de luz solar irrompeu, queimando o dragão vivo. Ele gritou de agonia, incapaz de reagir. Em segundos, o corpo dele se tornou cinza. O tempo voltou a correr. A batalha tinha acabado. Isaac e os outros soldados, ainda ofuscados pelo clarão, lutavam para se recuperar. Crimson explicou com toda a calma o que tinha acontecido. A bolinha guardava luz solar dentro dela. Normalmente, um clarão de sol dura só uma fração de segundo. Mas, como só ativava quando o tempo estava parado, o clarão se prolongava, sem dar tempo nenhum de o dragão escapar. De repente, alguém falou, mas Isaac não reconheceu a voz. Exigiu saber quem era. Crimson deu um sorriso de canto. Era um dos 1.500 cidadãos que ele tinha recrutado. Aquelas pessoas estavam desesperadas para lutar, então ele deu armas a elas e as hipnotizou. Isaac protestou. Mas antes que conseguisse dizer mais alguma coisa, Crimson o hipnotizou também. Ele precisava de um plano de reserva. Já que Outto tinha descoberto a estratégia de teletransporte deles, precisava de uma forma de contra-atacar. A solução? Os civis hipnotizados iriam lutar contra os zumbis. Assim, reduziriam o número de pessoas na zona de teletransporte, facilitando reunir magia suficiente. De repente, um estrondo sacudiu a base.
A 13ª semente da linhagem alada estava tentando invadir a sala de teletransporte, mas, a cada tentativa, barreiras bloqueavam o caminho dele. Frustrado, o dragão gritou. Perto dali, Fu tentava dormir. Irritado, se levantou e foi até lá. O dragão exigiu ser levado até o círculo mágico de teletransporte, em troca de uma morte tranquila. Mas Fu não estava interessado em acordos nenhum. Só queria matar aquele dragão. Antes, ele já tinha explicado a Starlia que o sangue de um dragão maduro contém 100 vezes mais magia do que o de um dragão inferior. Aquele dragão era perfeito para alimentar o feitiço de teletransporte. Fu liberou todo o seu poder, usando os braços não humanos para matar o dragão em segundos. Depois, absorveu toda a magia dele. Satisfeito, virou-se para a própria equipe, só para vê-los começar a atacá-lo, acusando-o de ter perdido o controle sobre os próprios braços não humanos. Crimson assistiu a tudo com um sorriso de puro deleite. Estava impressionado com o poder de Fu. Agora tinha interesse em assumir o controle daquela unidade também. Bem nesse momento, as raízes de Outto explodiram através da área, atacando a base. Mas os civis hipnotizados contra-atacaram, destruindo as raízes instantaneamente. Crimson sorriu de canto e mandou todo mundo se apressar. De volta à floresta, a batalha continuava. Starlia e seu esquadrão estavam sendo dominados. Os dragões controlavam o ar, derrubando os soldados no chão. Starlia tentou lançar alguns soldados no ar para contra-atacar, mas se feriu quando um dragão rompeu a barreira dela e a atacou. Outto sorriu. Era exatamente o que ele esperava. Starlia era inexperiente demais em batalhas em grande escala. Estava comandando tanto o ataque quanto a defesa, sem perceber o quanto aquilo a estava desgastando. Ele pensou que a batalha já estava decidida. Foi então que Tara Tectora o avisou. Ragna, Shin e Garm estavam chegando. Ragna parecia estar morrendo, mas continuava correndo, continuava lutando, continuava avançando. Outto sentiu um arrepio de pavor. Tinha calculado errado. Então Ragna liberou todo o poder do seu Silverine. Com um único golpe de espada, eliminou uma horda inteira de dragões sem nem tocar neles. Em meio a todo aquele caos, Tara Tectora ficava cada vez mais irritado com a teimosia de Ragna. Temia que a determinação dele pudesse inspirar os outros. Mas Outto Zora achava que aquilo não importava mais. Starlia já estava gravemente ferida e não conseguia se mover. Alguns dragões tentaram acabar com ela, mas um soldado chamado Christopher correu e a salvou. Ela disse para ele ir para o noroeste. Antes, tinha pedido a Crimson que a ajudasse a encontrar Outto, e ele avisou que era perigoso, mas arriscou que Outto estava escondido a cerca de 1 quilômetro da base. Usando essa pista, Starlia deduziu que Tara Tectora tinha arrastado Ragna para longe justamente para impedi-lo de encontrar Outto. Crimson também tinha lhe contado que Outto conseguia criar olhos extras ao redor do corpo para vigiar uma área grande. Então ela focou os próprios sentidos na direção com melhor visão, e o encontrou. Percebendo que tinha sido encontrado, Outto liberou um gás venenoso para detê-la. Foi nesse instante que Nazarena apareceu por trás dele e atacou, cortando a cabeça e o coração dele. Só para descobrir que aquilo era um corpo falso. Ela deixou o trabalho de verdade para Starlia e desapareceu. Starlia agradeceu e usou os poderes para manipular o solo, arrancando o verdadeiro Outto de debaixo da terra. Fez Christopher lançar uma espada contra ele, deixando-o em pânico. E Outto implorou a Tara Tectora que disparasse um ataque de canhão sobre a floresta inteira. Bem nesse momento, Ragna e os outros avistaram Tara Tectora, e ele também os avistou. Começou a bombardeá-los enquanto conversava com Outto, que achava ter conseguido eliminar Starlia. Outto apareceu diante dela e elogiou sua força. Crimson, um dia, tinha contado a ela sobre a princesa Lucia, uma heroína legendária que lutou contra dragões e se tornou um milagre aos olhos dos Solarianos. As pessoas acreditavam que Starlia era a reencarnação dela. E, curiosamente, Outto tinha trabalhado para Lucia quando ainda era humano, e continuava se lembrando dela mesmo depois de se tornar dragão. Crimson achava que, se Starlia lutasse, Outto enlouqueceria só de se lembrar de Lucia. E foi exatamente isso que aconteceu. Outto pediu para que ela se juntasse à linhagem alada, porque não queria que ela morresse. Disse até que os soldados dela provavelmente também queriam que ela sobrevivesse. Starlia recobrou a consciência, percebendo que Outto a via como Lucia. Ficou em pé, firme, e disse que conseguia controlar Silverine, um material feito para combater magia. Explicou que podia dobrar aquela resistência do jeito que quisesse. Mesmo sem ser mais forte do que ele em combate direto, sua vontade era mais forte no mundo da magia. Invocou barreiras poderosas e uma lança gigantesca que perfurou Outto, prendendo-o contra uma árvore. Mesmo congelado no lugar, ele criou uma boca na própria testa só para continuar falando. Tentou envenená-la, mas 2 soldados correram e a levaram dali, se recusando a deixá-la ser capturada. Christopher apareceu e arrancou a lança de Outto, finalmente acabando com ele. Depois disso, Starlia contatou a própria equipe telepaticamente, pedindo que canalizassem todo o espírito de luta na lança. Ela absorveu a vontade coletiva deles e mandou Christopher lançá-la contra Tara Tectora. Outto avisou Tara Tectora, que contra-atacou com um disparo de canhão. Os dois se chocaram numa explosão gigantesca,
Mas a lança era mais forte, graças à determinação de todos os soldados. Outro se transformou num monstro e tentou matar Starlia, mas Nazarena a salvou de novo. A lança perfurou Tara Tectora e Ragna a segurou, fundindo-a ao próprio braço para liberar uma explosão avassaladora de Silverine. Tara Tectora tentou disparar de volta, mas já era tarde demais. Ragna caiu sobre Slime, preocupado que Tara Tectora tivesse usado a última força para se autodestruir. Então pediu para Slime o levar até lá para terminar o serviço. Enquanto isso, Outro entrava em pânico, chamando por Tara Tectora. Tara Tectora respondeu que estava morrendo, mas queria sair com estilo. Outro tristemente disse para ele fazer aquilo mesmo, e foi embora. Tara Tectora se carregou de energia e explodiu com todo o poder que tinha. Ragna chegou bem a tempo, liberando uma quantidade imensa de Silverine para conter a explosão. Os soldados viram aquilo e entenderam. Se Ragna falhasse, estava todo mundo morto. Ele estava sendo empurrado com força, sua espada prestes a se romper. E Starlia percebeu. Culpando a própria espada, ela se sentiu esmagada por dentro. Mas em vez de desistir, deixou o próprio corpo e se juntou a Ragna espiritualmente. Colocou a mão sobre a dele e ajudou a reforçar a espada, dizendo para ele dar tudo o que tinha. Ragna sentiu a energia dela e a força combinada da unidade inteira, atrás dele. Juntos, os dois impulsionaram o poder do Silverhine e congelaram a maior parte da explosão. Mas a força continuava empurrando com mais e mais violência. Foi então que Ragna revelou o último truque. Tinha uma espada dentro do próprio corpo e pediu a ajuda de Starlia para liberá-la. Quando ela se conectou com ele, viu as memórias do futuro solitário dele e se emocionou. Ragna usou o ataque de Silverine mais forte que tinha, enquanto Starlia moldava tudo com perfeição, usando os próprios poderes. Ragna percebeu ali que não precisava mais lutar sozinho, e que aquela nova esperança dentro do peito era mais forte do que qualquer coisa. Colocou tudo o que tinha num único punho final, liberando todo aquele poder através da espada e para além dela. Outro, observando à distância, ficou mudo de choque. A explosão foi completamente congelada. Ragna ficou de pé diante dela, com Starlia e Slime atrás dele. Starlia começou a chorar, pensando em como o Ragna do futuro tinha sido tão poderoso e incrível, e ainda assim, terminou completamente sozinho. Aquilo não estava certo na opinião dela, e o pensamento a fez chorar ainda mais forte. Ragna agradeceu por ela ter conhecido o seu eu do futuro e por ter ajudado ele e a equipe dela a vencerem aquela batalha. Ela também agradeceu, dizendo que o golpe final dele tinha sido sensacional. Depois, com um pouco de vergonha, pediu que ele abandonasse Crimson e fosse com ela. Prometeu não deixar que ele tivesse um futuro tão miserável quanto aquele. Disse para ele pensar bem, mas deixou claro que não ia aceitar um não como resposta. Ela se afastou e voltou para o próprio corpo. Ragna ficou ali parado, admirado com ela, agradecendo de novo por ter sobrevivido aquilo tudo junto com ele. Os dois tinham se salvado mutuamente. Então ele desabou de exaustão. Mais tarde, Starlia despertou dentro do próprio corpo e ativou o feitiço de teletransporte. Todo mundo ficou radiante quando funcionou, mas a alegria durou pouco. Voltekamui apareceu de repente e decepou a cabeça de Starlia. Colocou-a de volta no lugar casualmente e foi direto na direção de Ragna. Também eliminou o Slime antes que ele conseguisse reagir. Ragna tinha chegado ao próprio limite. Não sobrava nada além de arrancar de dentro de si o que quer que ainda houvesse de força. Agora estava enfrentando o chefão final. De volta à capital, Nebulin ficava cada vez mais ansioso. Ultimatia lhe disse que Voltekamui tinha entrado na batalha e o tranquilizou, dizendo que Voltekamui não perderia para alguém tão fraco quanto Ragna. A batalha entre Ragna e Voltekamui começou. Antes, Crimson tinha avisado Ragna para não enfrentar Voltekamui, porque ele tinha roubado uma garra do Monarca das Garras, o que o tornava extremamente perigoso. Mas Ragna esqueceu completamente e seguiu lutando de qualquer jeito. Voltekamui era absurdamente rápido, acertando múltiplos golpes sem dar espaço para Ragna respirar. Ainda assim, Ragna se manteve firme, chegando a dar uma cabeçada e cortar a cabeça dele. Mas Voltekamui se regenerou instantaneamente e jogou Ragna no chão com um raio elétrico. Ragna se levantou e atacou com a espada, mas Voltekamui a quebrou e o chutou de novo, derrubando-o. Antes que Voltekamui pudesse terminar o serviço, Ragna bloqueou o ataque com uma esfera de energia de Silverine e um pedaço quebrado da espada. Conseguiu até cortar a mão de Voltekamui. Ragna tentou usar outra espada, mas ela se espatifou no impacto. Então Voltekamui revelou a garra. Ragna desabou, incapaz de se mover, mas então ouviu a voz de Starlia e, de repente, acordou num lugar tranquilo e abandonado. Starlia estava ali. Ele correu até ela, agarrando os ombros dela, chocado por ela estar viva. Ela sorriu e pediu para que ele a chamasse de Leia. Ele obedeceu, e isso a fez ficar vermelha. Ele perguntou sobre o teletransporte e ela o guiou na direção dos outros. Mas, antes de alcançá-los, ela parou e disse que tinha algo mais para fazer. Queria forjar a espada com a qual sempre sonhou. A espada do Cometa de Prata. Explicou que, há muito tempo, um cometa de prata cruzou o céu e foi ele a origem de toda a prata do mundo. Ela queria fazer uma espada digna dele. De repente, o chão embaixo dele desmoronou e ele caiu, gritando o nome dela.
Foi nesse instante que despertou. Tinha sido tudo um sonho, mas ele ainda conseguia sentir a presença dela, e isso o confortava. Olhou em volta. Estava enfaixado, descansando dentro de uma tenda, com alguns soldados dormindo tranquilamente ao lado. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos! Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.